Nosso assunto agora é preservação do patrimônio cultural. O destino de uma locomotiva que guarda parte da história do transporte ferroviário do Nordeste virou caso de justiça. Veja na reportagem de Alessandro Moura o desfecho da ação que envolve a velha catita e que colocou em lados opostos os estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Estradas feitas de ferro fundido, marcas de um tempo, retratos do passado. Vistas assim, essas estruturas nem parecem ter cruzado tantos estados, transportado tantas pessoas, unido famílias inteiras e auxiliado na economia do país. As lembranças do período áureo das locomotivas e das ferrovias estão vivas na memória e nas palavras desse historiador. Em 1945, quando eu cheguei ao Recife, vindo de Alagoas, o sistema ferroviário era fundamental. Sem ele, não haveria condição de ir e vir entre os estados. E é com riqueza de detalhes que José Luiz descreve a estrutura e o interior dos vagões. O vagão tinha uma decoração interior, com mesinhas e tal, que lembra aqueles vagões da Western, da Great Western americana, decorados, bonitos. Não eram de luxo, mas eram bonitos. O Museu do Trem de Recife está em fase de conclusão, mas já abriga importantes máquinas que fazem parte do passado ferroviário do Nordeste. Entre elas está uma locomotiva que é alvo de uma disputa que chegou à justiça e, exatamente por isso, deve deixar o local em breve. Com grande representação cultural e histórica, a pequena catita, como é carinhosamente conhecida, vai novamente pegar os trilhos. Dessa vez, rumo ao estado de origem, o Rio Grande do Norte. A viagem foi determinada pelo Tribunal Regional Federal, que negou o recurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco, que tentava reverter a derrota sofrida em primeira instância, ainda em terras potiguares, quando a Justiça acatou o pedido do Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania do Estado. No recurso, o IPHAN alegou que não se tratava da mesma locomotiva citada na ação. Ele alega que a máquina que está aqui em Pernambuco não é a verdadeira catita que é procurada pelo pessoal do Rio Grande do Norte. Entretanto, na sentença ficou bem claro, pelos elementos, inclusive uma perícia que foi feita, de que efetivamente é a mesma máquina. Ou seja, a catita, a locomotiva número 3, que a ação busca lá no Rio Grande do Norte, é efetivamente a locomotiva que está aqui exposta no pátio da Estação Central. Em nota, a Advocacia Geral da União sustentou que não existe comprovação da importância histórica da locomotiva como patrimônio cultural do povo potiguar. Citou ainda o fato de o bem estar protegido por lei e tombado pelo estado de Pernambuco. O relator do caso rebate as afirmações. A sentença reconheceu a importância histórica e cultural desse bem, reconheceu a invalidade de um convênio firmado pelo IPHAN, sediado em Pernambuco, com o governo do estado de Pernambuco, que desejava manter aqui essa catita. O próprio estado de Pernambuco, quando contestou a ação, não demonstrou interesse em ficar com esse bem aqui, ao contrário do estado do Rio Grande do Norte e da Prefeitura Municipal de Natal, que vieram ao processo e disseram que querem a catita lá para colocá-la no Museu do Trem. Mesmo com as duas derrotas nos tribunais, o superintendente do IPHAN em Pernambuco diz que vai continuar brigando para manter a locomotiva em Recife. Se ela é tombada em nível estadual, ela é patrimônio estadual. Aí cabe ao governo do estado a decidir a questão do tombamento. Mas sempre nós vamos defender, o IPHAN vai defender pela preservação do seu patrimônio e do patrimônio de Pernambuco. Enquanto perdura a briga na justiça, a locomotiva catita permanece sem a manutenção adequada, sendo corroída pela ferrugem. A máquina, que permitiria ao visitante do museu fazer uma volta ao passado, está exposta não ao público, mas de forma improvisada ao sol e à chuva. Ela espelha um sistema de transporte e espelha um desenvolvimento econômico de regiões. Ela é, em si, um símbolo do passado. Então, essa continuidade dos objetos criados, essa continuidade do patrimônio cultural, ela tem que ser preservada como a própria história do país, como a própria história do Estado, como a própria história sua.